A chuva fina de inverno caía sobre o cemitério da Consolação em São Paulo, criando uma cortina translúcida que parecia isolar aquele canto do mundo do resto da cidade. Entre as alamedas de mármore e bronze, uma figura solitária se destacava, ajoelhada diante de uma lápide recente. Rodrigo Tavares, empresário conhecido em todo o país por seu império de tecnologia e inovação, não se importava com a água que encharcava seu terno italiano. Suas mãos tremiam enquanto tocavam o nome gravado na pedra fria. Isabela Tavares, apenas 8 anos de vida. 2 meses haviam se passado desde aquele dia terrível. 2 meses desde que recebera a ligação que despedaçou sua existência. Um incêndio na fazenda em Campinas, propriedade de sua esposa Patrícia. As chamas consumiram tudo com uma voracidade assustadora. Quando os bombeiros finalmente controlaram o fogo, encontraram apenas escombros, cinzas e alguns pertences que pertenceram à sua pequena Isabela. A mochila cor-de-rosa que ela adorava, o relógio que ele havia dado no último aniversário dela, fragmentos de uma vida que não existia mais. Rodrigo enxugou o rosto molhado, sem saber distinguir a chuva das lágrimas. Ele, que sempre teve controle sobre tudo, que construíra uma fortuna através de decisões firmes e estratégicas, agora era apenas um homem quebrado. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado uma parte dele e deixado um buraco que nunca cicatrizaria. Suas reuniões de negócios haviam sido canceladas indefinidamente. Seus sócios, especialmente seu irmão mais novo, Leonardo, assumiram as rédeas da empresa para que ele pudesse ter tempo de processar a perda. Patrícia havia sido um anjo durante todo esse período. Sua esposa, que se casara com ele há 3 anos, após a separação conturbada de sua primeira esposa, demonstrava uma dedicação comovente. Ela também sofria, afinal, estava tentando construir uma relação maternal com Isabela. A menina era tímida no começo, mas aos poucos começara a se abrir, e agora tudo estava perdido. Patrícia preparava suas refeições quando ele não tinha forças para comer, organizava a casa, lidava com as questões burocráticas que ele não conseguia enfrentar. Leonardo também estava sempre presente, oferecendo apoio emocional e mantendo os negócios funcionando. O vento frio cortou através das árvores do cemitério, fazendo as folhas dançarem em redemoinhos. Rodrigo fechou os olhos tentando lembrar do riso de Isabela, daquele jeito alegre como ela corria pela casa, de como ela gostava de desenhar e mostrar suas criações com orgulho. A culpa o corroía. Talvez se não tivesse trabalhado tanto, se tivesse passado mais tempo com ela, se não a tivesse deixado ir para a fazenda naquele final de semana. As perguntas sem respostas o atormentavam todas as noites. Como o incêndio começou? Patrícia disse que foi algo elétrico, uma falha na instalação antiga da propriedade. As investigações corroboraram a versão, classificando como acidental, mas isso não aliviava a dor. Nada aliviava. Rodrigo se levantou lentamente, suas pernas pesadas como chumbo. Aproximou-se da lápide mais uma vez, colocando a palma da mão sobre o mármore gelado. Ele não percebeu, mas entre as árvores centenárias que cercavam aquela seção do cemitério, uma pequena figura observava a cena. Escondida atrás de um mausoléu antigo, Isabela Tavares estava viva. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes e cheios de vida, agora carregavam um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Ela estava magra, suas roupas sujas e rasgadas, os cabelos que sua mãe biológica sempre mantinha arrumados, agora embaraçados e sem vida. A menina cobriu a boca com ambas as mãos para conter o soluço que ameaçava escapar. Ver o pai sofrer daquela forma era uma tortura que rasgava sua alma. Ela queria correr, gritar, jogar-se nos braços dele e sentir-se segura novamente. Cada fibra do seu ser implorava para que ela revelasse estar viva. Mas o medo era maior. O medo do que poderia acontecer se ela fizesse isso agora, sem pensar, sem planejar. Ela havia conseguido escapar. Apenas por algumas horas, aproveitando um descuido de Marcelo, o homem que a vigiava constantemente naquela casa isolada. Conhecia o caminho até o cemitério porque vinha aqui com o pai quando visitavam o túmulo da avó. A saudade foi mais forte que o bom senso, e ela precisava vê-lo, mesmo que de longe,
mesmo que apenas uma vez. Mas agora, vendo o sofrimento dele, Isabela se questionava se havia feito a escolha certa ao fugir temporariamente. Será que não seria melhor se revelar imediatamente? Chamar a polícia? Gritar por socorro? Suas mãos pequenas tremiam enquanto apertavam o tecido sujo de sua blusa. Ela não era apenas uma criança assustada. Era uma criança que havia ouvido coisas terríveis que ainda ecoavam em sua mente como um pesadelo constante. Rodrigo começou a se afastar da lápide, seus ombros curvados sob o peso invisível do luto. Isabela deu um passo à frente instintivamente, mas parou. Não podia. Ainda não. Porque se eles descobrissem, se soubessem que ela estava viva e que havia contado, o que fariam com seu pai? A ameaça que ouvira era clara, mesmo que não compreendesse todos os detalhes. Eles eram perigosos, muito perigosos. A menina recuou, escondendo-se ainda mais nas sombras. Lágrimas silenciosas desceram por suas bochechas sujas, enquanto via o homem que mais amava no mundo se afastar lentamente, sem fazer ideia de que ela estava ali, a poucos metros, respirando o mesmo ar frio e úmido. O coração dela se partia em pedaços, mas a lógica, aquela lógica estranha, imadura que o trauma lhe impôs, dizia que ela precisava ser esperta. Precisava esperar o momento certo. Rodrigo parou diante do portão do cemitério, olhando para trás uma última vez. Por um instante, Isabela pensou que ele a havia visto, que algum instinto paternal havia alertado sua presença. Mas ele apenas suspirou fundo e entrou no carro preto que o aguardava. O motorista, Jorge, um funcionário de confiança há mais de 10 anos, cumprimentou-o com um aceno respeitoso e silencioso. Assim que o veículo desapareceu na avenida movimentada, Isabela saiu do esconderijo. Precisava voltar antes que percebessem sua ausência. A caminhada de volta seria longa e arriscada. A casa onde a mantinham ficava nos arredores da cidade, em uma região pouco habitada. Marcelo sempre estava lá, e às vezes uma mulher chamada Sandra aparecia para trazer comida e verificar se tudo estava em ordem. A menina puxou o capuz do moletom velho que vestia, tentando se proteger da garoa persistente. Cada passo era doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Deixar o pai para trás, vê-lo sofrer sem poder consolá-lo, era uma agonia que ela não sabia como suportar. Mas tinha que ser forte. Tinha que sobreviver. Porque se havia aprendido algo nas últimas semanas, era que o mundo não era tão seguro quanto pensava. Que pessoas em quem confiamos podem esconder monstros por trás de sorrisos gentis. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, Isabela relembrou fragmentos daquela noite terrível. O dia do suposto incêndio. Ela estava brincando na fazenda quando Patrícia apareceu com um homem desconhecido. Disseram que fariam uma surpresa para o pai, que ela precisava ir com eles por algumas horas. Ingênua e confiante na madrasta, Isabela aceitou. Foi colocada em um carro e levada para longe. Só depois entendeu que não voltaria para casa tão cedo. O incêndio foi real, mas ela não estava lá. Deixaram seus pertences propositalmente nas cinzas para que todos acreditassem na tragédia. Durante dias, Isabela chorou, gritou, implorou para voltar. Marcelo nunca foi violento, mas era firme. Dizia que era pelo bem dela, que logo tudo faria sentido, que precisava ficar quieta e obedecer. Sandra era mais gentil, trazia comida decente e às vezes conversava, mas nunca respondia às perguntas de Isabela sobre quando poderia ver o pai novamente. A menina chegou à área periférica onde ficava a casa. Era uma construção antiga, pintada de azul desbotado, com um jardim abandonado na frente. Verificou ao redor antes de se aproximar. Felizmente, a janela do quarto que usavam para trancá-la tinha uma trava frouxa, algo que descobrira dias atrás. Com cuidado, conseguiu abri-la por fora e se infiltrar novamente. Seu coração batia descompassado. Será que Marcelo havia percebido sua ausência? Isabela entrou no quarto pequeno e escuro, fechando a janela rapidamente. Tirou o moletom molhado e se enrolou na coberta fina da cama estreita. Seus olhos se fecharam, mas o sono não veio facilmente. A imagem do pai ajoelhado diante de sua falsa sepultura
era como um ferro em brasa em sua mente. Como ele conseguiria superar aquilo? Como ela conseguiria salvá-lo sem colocar ambos em risco ainda maior? As perguntas rodopiavam sem respostas enquanto a escuridão do quarto a envolvia, e o som distante de vozes na sala principal da casa começava a ecoar, anunciando que a noite seria longa e reveladora. A noite caiu pesada sobre a Casa Azul nos arredores de São Paulo. Isabela permaneceu deitada na cama, fingindo dormir, enquanto ouvia os sons vindos da sala. Marcelo estava assistindo televisão, o volume baixo misturando-se com o ruído da chuva que voltara a cair com força. A menina sabia que precisava ser paciente. Horas se arrastaram como dias até que finalmente ouviu o som de um carro chegando. Ela reconheceu as vozes imediatamente. Seu corpo inteiro se enrijeceu sob a coberta. Era Patrícia e Leonardo. A madrasta que sempre fora tão gentil, que preparava panquecas nos domingos e dizia que queria ser sua amiga. E o tio que brincava com ela, que a levava para tomar sorvete e contava histórias engraçadas sobre quando ele e o pai eram crianças. Ambos estavam ali, naquela casa miserável onde ela era mantida prisioneira. Isabela deslizou da cama silenciosamente, seus pés descalços tocando o chão frio de cimento. A porta do quarto estava entreaberta, uma falha de Marcelo que permitia que ela ouvisse conversas quando eles achavam que ela dormia. A menina se aproximou, seu coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Encostou-se na parede e prestou atenção. A voz de Patrícia soou primeiro, clara e sem nenhum traço da gentileza que costumava demonstrar. Está funcionando perfeitamente. Rodrigo está completamente destruído. Mal sai da cama, mal come. É patético ver como ele está frágil. Leonardo riu, um som baixo e satisfeito que Isabela jamais ouvira antes. Sempre soube que meu irmão era fraco quando se tratava de sentimentos. Ele sempre foi o emotivo da família. Agora isso trabalha a nosso favor. Isabela cobriu a boca com as mãos, seus olhos arregalados no escuro. O que eles estavam dizendo? Patrícia continuou falando. Marcelo está fazendo um bom trabalho aqui. A menina não dá trabalho. Está assustada demais para tentar qualquer coisa. Perfeito. Quanto menos problemas, melhor. Precisamos manter o foco no Rodrigo agora. Leonardo pediu uma bebida e Isabela ouviu o som de copos sendo servidos. Então a conversa recomeçou, mas dessa vez o que ouviram fez o sangue da menina gelar nas veias. Você está mantendo as doses corretas? Perguntou Leonardo. Patrícia respondeu com tranquilidade assustadora. Sim, 3 gotas no café da manhã, 2 no suco do almoço. Ele nem percebe. Acha que está emagrecendo e ficando fraco por causa do luto. O médico que subornamos já está preparado para atestar que é depressão severa caso alguém questione. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Eles estavam fazendo algo com o pai. Algo ruim, muito ruim. A palavra que não queriam dizer pairava no ar como uma sombra. Mas ela entendia o suficiente para saber que seu pai estava em perigo. Um perigo real e imediato. Leonardo brindou. Em alguns meses, talvez até menos, Rodrigo não será mais um problema. A empresa será nossa, a fortuna será nossa. E essa mocinha aqui nunca poderá contar nada, porque oficialmente ela não existe mais. Patrícia deu uma risada suave. Foi um plano perfeito. O incêndio, os pertences, até aquele estúpido relógio que Rodrigo deu a ela. Tudo funcionou. A polícia arquivou o caso como acidente. Ninguém suspeita de nada. E quando Rodrigo finalmente sucumbir à sua tristeza e aos nossos cuidados especiais, seremos os únicos herdeiros. Eu como viúva devotada e você como irmão e sócio leal. Marcelo falou pela primeira vez, sua voz mais baixa. E quanto à menina, o que farão com ela depois? Houve um silêncio pesado. Leonardo respondeu com frieza. Não se preocupe com isso. Quando tudo estiver resolvido, daremos um jeito. Talvez a mandemos para bem longe, para algum lugar onde nunca será encontrada. Ou quem sabe um orfanato em outro estado com documentação falsa. Ela é apenas uma criança. Ninguém vai acreditar em suas histórias depois de tanto tempo. Isabela recuou, suas costas batendo contra a parede do quarto. Ela queria gritar.
Queria acordar daquele pesadelo. Mas não era pesadelo. Era real. Horrível e completamente real. As pessoas em quem seu pai confiava, as pessoas que ele amava e que pareciam se importar com ele, estavam lentamente destruindo sua vida. E ela, Isabela, era apenas um obstáculo que haviam removido do caminho para poderem executar seus planos terríveis. A menina voltou para a cama, seu corpo tremendo violentamente. Puxou a coberta até o queixo e mordeu o lábio para não chorar alto. Precisava pensar. Precisava ser esperta. Não era mais apenas uma criança assustada, era a única esperança que seu pai tinha. Se não fizesse nada, ele desapareceria também e, então não haveria mais ninguém para proteger, para amar, para lutar. A solidão seria absoluta. Na sala, a conversa continuou por mais uma hora. Discutiram detalhes sobre como acelerar o processo sem levantar suspeitas, sobre como transferir ativos da empresa discretamente, sobre como manipular documentos. Isabela absorveu cada palavra, mesmo sem entender completamente todos os termos técnicos, mas a essência era clara. Eles queriam tudo e não se importavam com quem precisariam destruir para conseguir. Quando finalmente Patrícia e Leonardo partiram, Marcelo trancou a casa e foi para seu quarto no andar de cima. Isabela ficou acordada por horas, encarando o teto escuro. Seu plano de simplesmente aparecer para o pai e contar tudo agora parecia ingênuo e perigoso. Se fizesse isso, eles poderiam machucá-lo imediatamente. Poderiam alegar que ela estava confusa, traumatizada, inventando histórias. Poderiam fazer parecer que Rodrigo estava louco de tanto sofrer. Ela precisava de provas, precisava de um plano. Mas como uma menina de 8 anos, sozinha e prisioneira, poderia conseguir isso? A frustração ameaçava dominá-la, mas então uma lembrança surgiu. Seu pai sempre dizia que ela era esperta, que tinha a mente afiada da família Tavares. Ele costumava brincar dizendo que ela seria uma grande empresária um dia, talvez até melhor que ele. Aquelas palavras ditas com tanto orgulho e amor agora se tornaram sua âncora. Isabela decidiu que não seria mais apenas uma vítima passiva. Começaria a observar tudo, memorizar conversas, procurar maneiras de documentar o que ouvia. Marcelo deixava um celular antigo na cozinha às vezes. Sandra tinha um gravador que usava para anotar lembretes. Havia possibilidades, pequenas chances que precisava aproveitar. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e determinação. Isabela manteve-se quieta e obediente, fazendo exatamente o que Marcelo mandava. Comia a comida que Sandra trazia, permanecia no quarto quando, ordenado, nunca reclamava. Ela se tornou a prisioneira perfeita, aquela que não dava trabalho. E enquanto isso, observava. Aprendia a rotina deles, identificava os momentos de descuido, memorizava senhas que via Marcelo digitar, notava onde guardavam as chaves. Patrícia voltou 2 vezes mais durante aquela semana. Cada visita era acompanhada de relatórios sobre o estado de Rodrigo. Ele está piorando. Mal consegue trabalhar. Leonardo está assumindo mais responsabilidades na empresa. Tudo está caminhando como planejado. As palavras eram como facas no coração de Isabela, mas ela se forçava a manter a compostura, a não revelar que sabia de tudo. Uma noite, Sandra trouxe comida e sentou-se ao lado da cama de Isabela. A mulher parecia diferente, mais cansada, talvez até um pouco culpada. Ela acariciou os cabelos da menina gentilmente. Você é uma boa garota, Isabela. Tudo isso vai passar logo. A menina olhou para ela, seus olhos infantis tentando encontrar alguma bondade real ali. Por que você está fazendo isso comigo? Perguntou com voz pequena. Sandra desviou o olhar. Não é pessoal, querida. É apenas trabalho. Às vezes precisamos fazer coisas que não queremos para sobreviver. Isabela sentiu um lampejo de esperança. Talvez pudesse convencer Sandra. Talvez a mulher ainda tivesse alguma consciência. Mas então Sandra se levantou bruscamente, como se arrependida de ter mostrado fraqueza, e saiu do quarto sem dizer mais nada. A menina percebeu que não poderia contar com ninguém ali. Estava verdadeiramente sozinha, mas ao invés de desesperar, algo mudou dentro dela. Uma força que não sabia que possuía começou a crescer.
Era a força do amor que sentia pelo pai, misturada com a indignação pelo que estavam fazendo com ambos. Era a recusa em aceitar aquele destino. Naquela mesma noite, Isabela encontrou sua primeira oportunidade. Marcelo havia saído para comprar cigarros, deixando a porta da cozinha destrancada por alguns minutos. A menina saiu do quarto silenciosamente e encontrou o celular antigo sobre a mesa. Estava sem sinal, mas funcionava como câmera e gravador. Com mãos trêmulas, ela o pegou e o escondeu sob sua blusa, voltando correndo para o quarto antes que Marcelo retornasse. Escondeu o aparelho dentro do colchão, rasgando um pequeno buraco na lateral. Agora tinha uma ferramenta. Pequena, limitada, mas era um começo. Na próxima visita de Patrícia e Leonardo, tentaria gravar a conversa. Precisava de provas concretas, algo que pudesse usar quando finalmente conseguisse contatar o pai ou as autoridades. Enquanto isso, em sua mansão em São Paulo, Rodrigo Tavares estava exatamente como Patrícia descrevera. Ele permanecia horas trancado em seu escritório, olhando fotos antigas de Isabela. Não percebia que o café que Patrícia lhe trazia todas as manhãs tinha um gosto levemente amargo. Não notava que seu corpo estava ficando mais fraco a cada dia, que sua mente estava cada vez mais nebulosa. Atribuía tudo ao luto, à dor insuportável de ter perdido sua única filha. Leonardo visitava frequentemente, sempre com palavras de consolo e relatórios sobre a empresa. Rodrigo assinava documentos sem ler direito, confiando cegamente no irmão. Afinal, família era tudo que lhe restava. Ou pelo menos era o que ele acreditava. A teia de mentiras estava tão bem tecida que nem mesmo um homem inteligente e bem-sucedido como Rodrigo conseguia enxergar através dela. Mas em uma pequena casa azul, nos arredores da cidade, uma menina de 8 anos estava se transformando em algo mais. Estava se tornando uma lutadora, uma sobrevivente, uma estrategista improvável. Isabela Tavares não sabia ainda como faria, mas tinha certeza de uma coisa. Encontraria uma maneira de salvar seu pai e de expor a verdade, não importava quanto tempo levasse ou quantos riscos precisasse correr. 2 semanas haviam se passado desde que Isabela conseguira o celular antigo. Nesse tempo, ela aprendera a ser ainda mais cautelosa, ainda mais observadora. Conseguiu gravar pequenos trechos de conversas, fragmentos que sozinhos não significavam muito, mas que juntos começavam a formar um quadro perturbador. Guardava tudo com cuidado, escondendo o aparelho em lugares diferentes cada dia, sempre atenta aos movimentos de Marcelo. A saúde emocional da menina oscilava como uma gangorra. Havia dias em que a esperança a impulsionava, quando conseguia pensar em planos e estratégias. Mas havia noites em que o desespero a consumia, quando a saudade do pai era tão intensa que ela precisava morder o travesseiro para não gritar. Em um desses momentos de fraqueza, decidiu que precisava vê-lo novamente, mesmo que de longe, mesmo que apenas para ter certeza de que ele ainda estava bem. Na manhã de uma quarta-feira chuvosa, Isabela notou que Marcelo estava especialmente distraído. Ele recebera uma ligação e parecia preocupado com algo. Mencionou que precisaria sair por algumas horas, algo sobre resolver um problema com Sandra. Era a oportunidade que ela esperava. Quando ouviu o carro se afastar, a menina agiu rápido. Saiu pela janela, pegou o moletom que mantinha escondido e correu. Dessa vez não foi ao cemitério. Algo lhe dizia que precisava ir à mansão, ver a casa onde crescera, talvez encontrar uma maneira de se comunicar com o pai sem ser vista por Patrícia ou Leonardo. O trajeto era longo, mas ela já conhecia alguns atalhos por ter feito o caminho antes. Suas pernas doíam, seus pulmões ardiam, mas continuou. Chegou aos arredores da mansão por volta do meio-dia. O portão imponente, as árvores que conhecia desde pequena, o jardim onde costumava brincar. Tudo parecia ao mesmo tempo familiar e distante, como se pertencesse a outra vida. Isabela se escondeu atrás do muro alto, procurando um ângulo que lhe permitisse ver o interior da propriedade sem ser notada. Foi então que o viu. Rodrigo estava sentado no jardim dos fundos, em um banco de madeira que ele mesmo havia construído anos atrás. Mas a imagem partiu o coração da menina.
Seu pai parecia ter envelhecido décadas. Estava mais magro, seus ombros curvados, o rosto marcado por uma palidez doentia. Segurava uma xícara de café, mas não bebia. Apenas olhava para o vazio com expressão ausente. Isabela quis gritar, correr até ele, mas então viu Patrícia sair da casa. A madrasta se aproximou de Rodrigo com um sorriso que a menina agora reconhecia como falso. Trouxe-lhe algo em uma bandeja, provavelmente comida, e falou coisas que Isabela não conseguia ouvir daquela distância. Rodrigo mal reagiu, apenas acenou com a cabeça e pegou o que ela ofereceu. A menina observou a cena com uma mistura de raiva e impotência. Era tão óbvio agora, tão claro. Patrícia não estava cuidando do pai por amor ou preocupação. Era tudo parte do plano. Cada gesto de carinho era calculado, cada palavra de consolo era envenenada. E ele não percebia. Como poderia? Ele estava cego pelo luto, pela confiança, pela crença de que ainda tinha uma família que se importava. De repente, Isabela viu Leonardo chegar. Ele entrou pelo portão principal dirigindo um carro esportivo novo, todo sorridente. Cumprimentou Patrícia com um beijo no rosto e se aproximou de Rodrigo. A menina viu o tio colocar a mão no ombro do pai, dizendo algo que fez Rodrigo erguer o olhar brevemente. Leonardo estava tão à vontade, tão confiante. Por que não estaria? Afinal, seu plano estava funcionando perfeitamente. Isabela sentiu uma onda de determinação tomar conta de si. Não podia mais esperar. Cada dia que passava, seu pai ficava mais fraco, mais vulnerável. Precisava agir logo, mas ainda não sabia exatamente como. As gravações que tinha eram fragmentadas, e ela mesma era apenas uma criança. Quem acreditaria nela contra dois adultos respeitados? Então teve uma ideia. E se conseguisse mais provas? E se pudesse documentar Patrícia colocando algo na comida ou bebida do pai? Isso seria indiscutível. Mas como fazer isso estando presa naquela casa distante? A frustração ameaçou dominá-la novamente, mas ela respirou fundo. Precisava pensar como o pai pensaria. Ser estratégica, ser paciente, mas também corajosa. Isabela estava tão concentrada observando a cena que não percebeu quando alguém se aproximou por trás. Uma mão firme agarrou seu ombro e ela se virou assustada, pronta para gritar. Mas então viu quem era. Jorge, o motorista de confiança do pai. O homem a olhava com os olhos arregalados, incrédulo, como se estivesse vendo um fantasma. Isabela. O nome saiu como um sussurro chocado. A menina colocou o dedo nos lábios, implorando silêncio. Jorge olhou ao redor rapidamente, certificando-se de que estavam sozinhos. Então se ajoelhou para ficar na altura dela. Como você está viva? Onde esteve todo esse tempo? Achamos que você havia... que o incêndio... Sua voz falhou, emoção crua transparecendo em cada palavra. A menina começou a chorar, finalmente encontrando alguém que parecia genuinamente feliz em vê-la viva. Eles me pegaram, Jorge. Patrícia e o tio Leonardo. Me esconderam, estão fazendo coisas ruins com o papai. Colocando coisas na comida dele. Querem ficar com tudo. Por favor, você precisa me ajudar. Jorge a puxou para um abraço rápido, sua própria voz embargada. Eu sempre soube que havia algo errado. Rodrigo mudou demais, muito rápido, mas nunca imaginei. Ele parou processando a magnitude do que a menina acabara de revelar. Onde você está ficando? Quem está com você? Isabela explicou rapidamente sobre a Casa Azul, sobre Marcelo, sobre as conversas que ouvira. Jorge escutava com expressão cada vez mais séria, sua mandíbula tensa de raiva contida. Temos que ir à polícia agora mesmo. Você precisa contar tudo. A menina balançou a cabeça com veemência. Não, não podemos. Eles vão negar tudo. Vão dizer que sou eu que estou confusa, que estou inventando. E podem machucar o papai se souberem que eu falei. Jorge pensou por um momento. Você tem provas, alguma coisa que possamos usar? Isabela mencionou as gravações no celular, mas admitiu que eram incompletas, difíceis de entender. O motorista suspirou pesadamente. Está bem. Vamos fazer diferente então. Você volta para onde estava por agora, mas eu vou te ajudar. Vou conseguir um telefone que eles não possam rastrear e te darei.
Assim poderemos nos comunicar. E vou começar a investigar por conta própria, discretamente. Isabela sentiu um alívio enorme. Finalmente tinha um aliado, alguém em quem podia confiar. Mas Jorge fez uma pausa, seu olhar ficando distante. Há algo mais que você precisa saber. Seu pai não está bem, Isabela. Não apenas emocionalmente. Fisicamente ele está definhando. Os médicos não entendem o que está acontecendo. Agora, com o que você me disse, tudo faz sentido. Se eles estão realmente envenenando-o, precisamos agir rápido, muito rápido. O medo voltou a apertar o peito da menina. Quanto tempo o papai tem? Jorge mordeu o lábio. Se continuarem nesse ritmo, talvez algumas semanas. 1 mês no máximo. A resposta foi como um soco. 1 mês. Apenas 1 mês para salvar a única pessoa que amava no mundo. Jorge tirou do bolso um pequeno telefone celular descartável. Tinha comprado para usar em emergências, mas agora parecia que encontrara a emergência perfeita. Pegue isso. Está com créditos. Me ligue neste número. Ele escreveu rapidamente em um papel. Mas seja cuidadosa. Não deixe que descubram. Isabela pegou o telefone como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. O motorista olhou para a mansão, onde Rodrigo ainda estava sentado, alheio à conversa que acontecia do lado de fora dos muros. Vou começar a investigar tudo sobre Patrícia e Leonardo. Suas contas bancárias, seus movimentos, qualquer coisa que possa nos ajudar. E vou tentar proteger seu pai sem levantar suspeitas. Talvez eu consiga substituir algumas das bebidas que ela prepara para ele, dar a ele vitaminas sem que percebam. Isabela assentiu, limpando as lágrimas. Mas agora você precisa voltar antes que Marcelo perceba sua ausência. Onde fica essa casa exatamente? A menina descreveu o melhor que pôde. Jorge memorizou as informações. Vou encontrar o lugar e vou manter vigilância. Mas você precisa ser forte por mais um pouco, Isabela. Sei que é difícil, mas precisamos fazer isso do jeito certo, ou corremos o risco de perder tudo. A menina concordou e se preparou para partir, mas antes se virou para Jorge uma última vez. Diga ao papai que eu o amo. Mesmo que ele não saiba que estou viva, de alguma forma, faça ele sentir isso. O motorista sentiu os olhos marejarem. Farei isso. Prometo. Isabela correu de volta pelo mesmo caminho, seu coração mais leve apesar do cansaço. Tinha um aliado agora. Tinha um telefone. Tinha uma chance real de mudar as coisas. Mas também tinha uma data limite. 1 mês. 4 semanas para desmascarar os vilões, salvar o pai e recuperar sua vida. Chegou à Casa Azul antes que Marcelo retornasse, entrando pela janela e escondendo o telefone em um novo lugar, dentro de uma pequena abertura que encontrara na parede. Atrás de um quadro. Deitou-se na cama, fingindo estar descansando, quando ouviu o som do carro dele chegando. Marcelo entrou, verificou se ela estava ali e pareceu relaxar. Aquela noite, Isabela não dormiu. Ficou planejando, pensando em cada detalhe, com Jorge do lado de fora trabalhando e ela do lado de dentro coletando informações. Talvez conseguissem reunir provas suficientes. Talvez conseguissem salvar Rodrigo antes que fosse tarde demais. A esperança, aquela pequena chama que quase havia se apagado, agora brilhava mais forte. Mas ela não sabia que Patrícia e Leonardo também estavam fazendo planos naquela mesma noite. Planos para acelerar o processo, para garantir que nada pudesse dar errado. A corrida contra o tempo havia começado e Isabela Tavares, com apenas 8 anos de idade, estava prestes a descobrir que era mais corajosa e determinada do que jamais imaginara ser. Jorge não perdeu tempo. Nos dias seguintes, o motorista transformou-se em um investigador particular improvisado. Usou seus contatos, chamou favores de amigos que trabalhavam em bancos e cartórios e começou a descobrir coisas que o deixaram cada vez mais alarmado. Patrícia havia aberto 3 contas bancárias em seu nome nos últimos 6 meses. Leonardo estava transferindo ativos da empresa para empresas fantasmas no exterior. Era um esquema elaborado e cuidadosamente planejado. Enquanto isso, Isabela mantinha contato discreto através do telefone. À noite, quando Marcelo dormia, ela sussurrava informações para Jorge. Hoje ouvi eles falando sobre documentos.
Disseram que precisam que o papai assine mais papéis logo. Patrícia disse que ele está fraco demais para questionar qualquer coisa. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça que Jorge montava meticulosamente. O motorista também começou a agir na mansão. Quando Patrícia preparava o café da manhã de Rodrigo, Jorge oferecia-se para levá-lo pessoalmente, substituindo discretamente a xícara por outra que ele mesmo preparara. Rodrigo, imerso em sua tristeza, mal notava. Mas depois de uma semana com esse novo regime, começou a sentir-se marginalmente melhor. A névoa mental diminuiu um pouco e ele conseguia pensar com mais clareza, embora ainda estivesse profundamente deprimido. Patrícia notou a mudança e não gostou. Confrontou Jorge certo dia. Por que você está sempre por perto ultimamente? Levando bandejas, oferecendo-se para ajudar com tudo? O motorista manteve a calma. Estou apenas tentando ajudar o Sr. Rodrigo. Ele sofreu muito. É meu dever como funcionário leal. Patrícia o estudou com olhos desconfiados, mas não disse mais nada. Ainda assim, começou a ser mais cuidadosa, preparando as bebidas de Rodrigo na privacidade do quarto e entregando-as pessoalmente. Jorge percebeu que precisava de uma abordagem diferente. Ligou para Isabela uma noite. Precisamos acelerar as coisas. Eles estão ficando mais cautelosos. Você conseguiu gravar mais alguma coisa? A menina respondeu com voz tensa. Consegui uma conversa ontem. Eles estavam falando sobre um documento de transferência de bens. Disseram que quando tudo estiver assinado, não haverá volta. Jorge sentiu o estômago apertar. Isso significa que estamos ficando sem tempo. Foi então que tiveram uma ideia. Jorge conhecia um jornalista investigativo, Marcelo Ferreira, que havia feito reportagens sobre fraudes corporativas antes. Era alguém em quem podia confiar, alguém que não estava conectado à família Tavares e que teria interesse em uma história como aquela. Mas, para envolvê-lo, precisavam de mais do que apenas gravações fragmentadas. Precisavam de algo concreto, irrefutável. Isabela propôs algo arriscado. Na próxima vez que Patrícia e Leonardo viessem à casa, ela tentaria gravar uma confissão completa. Não apenas fragmentos, mas uma conversa inteira onde eles admitissem tudo. Jorge hesitou. É muito perigoso. Se descobrirem o que você está fazendo... A menina o interrompeu. Não temos escolha. Cada dia que passa, meu pai fica mais fraco. Preciso fazer isso. A oportunidade surgiu 3 dias depois. Isabela ouviu Marcelo falando ao telefone, marcando uma reunião para aquela noite. Patrícia e Leonardo viriam para discutir os próximos passos. A menina preparou tudo cuidadosamente. Escondeu o celular em um vaso de flores na sala, posicionado de forma que o microfone captasse tudo. Depois, voltou para o quarto e fingiu estar dormindo. As horas se arrastaram como uma eternidade. Finalmente, ela ouviu o som do carro chegando. Vozes familiares encheram a casa. Isabela forçou-se a permanecer imóvel, respirando devagar, enquanto seu coração batia descompassado. Precisava que eles pensassem que estava profundamente adormecida, sem perigo de ouvir ou interferir. Na sala, Leonardo serviu o uísque para ele e Patrícia. Marcelo aceitou uma cerveja. A conversa começou casual, mas logo derivou para o assunto principal. Então, quanto tempo você acha que ainda precisamos manter a farsa? Perguntou Leonardo, sua voz levemente embriagada. Patrícia riu baixo. Não muito mais. Rodrigo está tão debilitado agora que mal consegue assinar seu próprio nome. O médico que compramos já está preparado para atestar que foi insuficiência cardíaca quando chegar a hora. Leonardo brindou. Ao plano perfeito. Quem diria que seria tão fácil? Meu irmão sempre foi tão esperto nos negócios, mas tão estúpido quando se trata de confiar nas pessoas. Ele realmente acreditou que você se importava com ele, Patrícia. Acreditou que eu me importava com ele. É quase patético. A mulher deu de ombros. As pessoas acreditam no que querem acreditar. Rodrigo queria uma família perfeita depois do divórcio. Eu lhe dei essa ilusão, e ele comprou completamente. Marcelo, que até então apenas ouvia, fez uma pergunta. E a garota? Quanto tempo mais precisamos mantê-la aqui? Estou ficando nervoso. Patrícia respondeu com frieza. Mais algumas semanas.
Quando Rodrigo finalmente partir e o inventário estiver resolvido, decidiremos o que fazer com ela. Talvez um orfanato em outro estado com documentação falsa, como dissemos. Ou talvez algo mais permanente. O coração de Isabela quase parou ao ouvir aquilo, mesmo do quarto. Algo mais permanente. As palavras eram vagas, mas a implicação era clara e aterrorizante. Leonardo deu uma risada nervosa. Você realmente pensou em tudo, não é? Patrícia sorriu. Claro que sim. Não deixaria nenhuma ponta solta. A menina era o único obstáculo real. Com ela fora do caminho, Rodrigo ficou vulnerável. E agora estamos a semanas de ter tudo o que queríamos. Eles continuaram conversando por mais 20 minutos, revelando detalhes sobre contas offshore, sobre como planejavam transferir a empresa para seus nomes, sobre contratos falsificados e testemunhas compradas. Era uma confissão completa, detalhada e absolutamente incriminadora. Isabela mal podia acreditar que estava conseguindo. O celular continuava gravando tudo, cada palavra, cada admissão de culpa. Quando finalmente partiram, já passava da meia-noite. Isabela esperou mais 30 minutos para ter certeza de que Marcelo também havia ido dormir. Então saiu do quarto silenciosamente, recuperou o celular e voltou. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o aparelho cair. Tinha conseguido. Tinha a prova que precisavam. Ligou para Jorge imediatamente, sussurrando no telefone. Consegui, gravei tudo. Eles confessaram tudo, Jorge. O plano inteiro. O motorista soltou um suspiro de alívio misturado com raiva. Bom trabalho, Isabela. Muito bom trabalho. Agora precisamos ser ainda mais cuidadosos. Amanhã vou encontrar com o jornalista. Com essa gravação, poderemos expor tudo. Mas havia um problema. A gravação estava no celular de Isabela e ela estava presa naquela casa. Como fariam para passar o arquivo para Jorge? A menina pensou rapidamente. Tem um posto de gasolina a 2 quilômetros daqui. Eu vi quando Marcelo me trouxe. Amanhã, quando ele sair, para comprar coisas, vou tentar fugir de novo e te encontrar lá. Jorge hesitou. É muito arriscado. Você sabe. Isabela respondeu com determinação. Tudo o que fizemos até agora foi arriscado, mas é a única maneira. No dia seguinte, o destino pareceu conspirar a favor deles. Marcelo recebeu uma ligação urgente e precisou sair por algumas horas. Isabela não perdeu a oportunidade. Escapou pela janela, levando o celular com as gravações, e correu em direção ao posto de gasolina. Cada passo era uma mistura de medo e esperança. Se Marcelo voltasse e descobrisse que ela havia fugido novamente, seria desastroso, mas não havia alternativa. Jorge estava esperando, estacionado discretamente perto do posto. Quando viu a menina aparecer, correu ao seu encontro. Isabela lhe entregou o celular. Está tudo aqui, toda a conversa. O motorista abraçou-a rapidamente. Você é incrível, sabia? Tão corajosa. Seu pai ficaria tão orgulhoso. As palavras fizeram os olhos da menina marejarem. Como ele está? Jorge suspirou. Não bem. Mesmo com minhas tentativas de ajudar, ele ainda está muito fraco. Precisamos agir logo, Isabela, muito logo. A menina concordou. O que vamos fazer agora? O motorista explicou. Vou levar essa gravação ao jornalista hoje mesmo. Ele terá que verificar a autenticidade. Mas com o conteúdo que você descreveu, isso será uma bomba. Precisamos apenas decidir como e quando expor tudo. Foi então que Isabela teve uma ideia. Uma ideia ousada e dramática que poderia mudar tudo. E se a gente não apenas expusesse Patrícia e Leonardo, mas virássemos o jogo completamente? E se fizéssemos eles acreditarem que venceram e então revelássemos a verdade de uma forma que eles nunca esperassem? Jorge olhou para ela intrigado. O que você está pensando? A menina explicou seu plano. Era arriscado, talvez até impossível, mas tinha o potencial de não apenas salvar o pai, mas também garantir que os vilões enfrentassem as consequências de forma pública e inegável. Jorge escutou, seus olhos se arregalando conforme ela falava. Isabela, isso é audacioso demais. Mas talvez, só talvez possa funcionar.
Eles conversaram por mais alguns minutos, refinando os detalhes. Então Isabela precisou voltar antes que sua ausência fosse notada. Jorge a observou correr de volta, sentindo uma mistura de admiração e preocupação. Aquela menina tinha a força de 10 adultos, mas o que estavam prestes a fazer testaria não apenas sua coragem, mas a de todos os envolvidos. Naquela noite, Jorge encontrou-se com Marcelo Ferreira, o jornalista, em um café discreto no centro de São Paulo. Mostrou-lhe as gravações. O jornalista ouviu com atenção crescente, sua expressão passando de ceticismo a choque absoluto. Isso é real? Isso é realmente real? Jorge assentiu. E há mais. Há uma menina que todos acham que está falecida, mas que está viva e sendo mantida contra a sua vontade. Marcelo Ferreira sabia uma grande história quando via uma, mas também sabia que precisava ser cauteloso. Precisamos de mais do que apenas uma gravação. Precisamos de provas físicas, testemunhas, algo que torne isso irrefutável. Caso contrário, eles podem alegar que a gravação é falsa, manipulada. Jorge concordou. Por isso precisamos de seu tempo e de sua experiência. Precisamos montar um caso que seja impossível de refutar. Os dois homens trabalharam pela noite, traçando estratégias. Enquanto isso, em sua cama na Casa Azul, Isabela olhava para o teto escuro, seu coração cheio de uma emoção que não sentia há muito tempo. Esperança real. O plano estava em movimento. Agora era apenas uma questão de tempo e execução. Ela fechou os olhos imaginando o momento em que finalmente estaria nos braços do pai novamente, segura, livre e com a verdade finalmente revelada. A próxima fase do plano exigia precisão cirúrgica e coragem extraordinária. Jorge e Marcelo Ferreira passaram dias coletando evidências adicionais. O jornalista usou seus contatos para rastrear as transações bancárias suspeitas de Patrícia e Leonardo, documentou as empresas fantasmas, conseguiu cópias de contratos questionáveis. Enquanto isso, Jorge instalou discretamente câmeras de segurança escondidas em pontos estratégicos da mansão, filmando cada momento em que Patrícia preparava comida ou bebidas para Rodrigo. Uma dessas filmagens capturou exatamente o que precisavam. Patrícia, sozinha na cozinha pela manhã, retirando um pequeno frasco de um armário trancado e pingando algumas gotas em uma xícara de café. A imagem era clara, inegável. Quando Jorge mostrou o vídeo a Marcelo, o jornalista ficou pálido. Isso é tentativa de homicídio. Precisamos ir à polícia imediatamente. Mas Jorge balançou a cabeça. Ainda não. Se fizermos isso agora, eles podem ter advogados caros que encontrem brechas, que aleguem que as provas foram obtidas ilegalmente, que plantem dúvidas. Precisamos fazer do jeito que Isabela sugeriu. Precisamos que eles mesmos se exponham de forma tão pública e dramática que não haja como escapar. O plano de Isabela era audacioso e envolvia um elemento teatral que poderia tanto salvar tudo quanto destruir tudo. Ela propusera que fingissem que Rodrigo havia sucumbido aos efeitos do envenenamento, que simulassem seu falecimento. Isso faria Patrícia e Leonardo baixarem completamente a guarda, celebrarem sua vitória e possivelmente cometerem erros cruciais. E então, no momento mais dramático possível, durante a leitura do testamento ou algum evento público, Rodrigo reapareceria vivo, com Isabela ao seu lado, expondo toda a conspiração. Jorge inicialmente achou a ideia absurda e perigosa. Como convenceriam Rodrigo a participar? Como manteriam o segredo? Como garantiriam que Patrícia e Leonardo não descobrissem? Mas quanto mais pensava, mais via a genialidade por trás do plano. Era exatamente o tipo de golpe dramático que garantiria a atenção da mídia, que tornaria impossível para os culpados escaparem da justiça. O primeiro passo era tirar Isabela daquele cativeiro e colocá-la em segurança. Marcelo Ferreira tinha uma irmã, Ana Paula, que morava em uma chácara isolada nos arredores de São Paulo. Ela concordou em esconder a menina temporariamente, sem fazer perguntas. Uma noite, enquanto Marcelo, o captor, dormia profundamente, Jorge apareceu silenciosamente na Casa Azul. Isabela já estava acordada, esperando. A fuga foi silenciosa e rápida.
Jorge carregou a menina até o carro que estava estacionado a uma distância segura. Eles saíram dali sem olhar para trás. Isabela sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente estava livre daquele lugar horrível, mas o plano mais difícil ainda estava por vir. Na chácara de Ana Paula, a menina encontrou um ambiente acolhedor. A mulher tinha cerca de 40 anos, era gentil e não pressionou Isabela a falar sobre o que havia passado. Enquanto isso, na Casa Azul, Marcelo acordou pela manhã e encontrou o quarto vazio. Entrou em pânico imediato. Ligou para Patrícia, que por sua vez alertou Leonardo. Os três se reuniram com urgência. A menina fugiu. Não sabemos para onde. Patrícia estava furiosa. Como você pode ser tão incompetente? Se ela chegar até alguém, se contar o que sabe, estamos perdidos. Leonardo tentou acalmar a situação. Ela é apenas uma criança. Ninguém vai acreditar completamente nela, ainda mais depois de tanto tempo. Além disso, Rodrigo está tão debilitado agora que mesmo que ela apareça, podemos alegar que ela está confusa, traumatizada, que sofreu algum tipo de transtorno mental. Patrícia não parecia convencida, mas concordou. Precisamos acelerar o plano. Não podemos arriscar mais atrasos. Eles decidiram aumentar a dosagem das substâncias que estavam administrando a Rodrigo. Queriam que ele se deteriorasse rapidamente, antes que qualquer problema real surgisse. Mas não contavam com o fato de que Jorge continuava substituindo as bebidas sempre que possível e que médicos de confiança estavam secretamente cuidando de Rodrigo, revertendo os efeitos do envenenamento gradualmente. O próximo passo do plano exigia que Jorge revelasse tudo a Rodrigo. Era o momento mais delicado. Como convencer um homem profundamente enlutado de que sua filha estava viva? Como fazer ele entender a traição sem que entrasse em choque ou fizesse algo impulsivo? Jorge escolheu um momento em que Patrícia havia saído para fazer compras e Leonardo estava na empresa. Entrou no escritório de Rodrigo, que estava sentado à mesa, folheando papéis sem realmente lê-los. Senhor Rodrigo, preciso falar com o senhor sobre algo urgente. Algo que vai mudar tudo. O empresário olhou para ele com olhos cansados. O que é, Jorge? Pode falar. O motorista respirou fundo e começou. Isabela está viva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo o encarou como se não tivesse entendido as palavras. Depois, sua expressão mudou para a raiva. Isso não é engraçado, Jorge. Não brinque com algo assim, eu não estou brincando, senhor. Isabela está viva. O incêndio foi forjado. Ela foi sequestrada e mantida escondida esse tempo todo. Rodrigo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você está louco? Minha filha está... Ela... Sua voz falhou, as palavras presas na garganta. Jorge se aproximou. Eu sei que é difícil acreditar. Eu também não acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. Ela está em segurança agora, e há muito mais que precisa saber. Sobre Patrícia, sobre Leonardo, sobre por que o senhor está se sentindo tão doente. As próximas horas foram uma montanha-russa emocional. Jorge mostrou as gravações, os vídeos das câmeras escondidas, explicou todo o plano diabólico. Rodrigo passou de incrédulo a chocado, de chocado a furioso, de furioso a arrasado. As pessoas em quem mais confiava, sua esposa e seu irmão, haviam conspirado para destruí-lo. E sua filha, sua preciosa Isabela, havia sobrevivido e sido prisioneira durante todo esse tempo. Quero vê-la, agora. Rodrigo estava desesperado. Jorge balançou a cabeça. Ainda não é seguro. Patrícia e Leonardo não podem saber que descobrimos tudo. Se souberem, fugirão ou encontrarão uma maneira de se safar. Precisamos fazer isso do jeito certo. Rodrigo apertou os punhos. Como posso continuar vivendo nesta casa, olhando para ela todos os dias, sabendo o que ela fez? Como posso fingir? Jorge colocou a mão no ombro dele. Sei que é a coisa mais difícil que já pedimos ao Senhor, mas é a única maneira de garantir que eles paguem pelo que fizeram. Precisamos que o Senhor finja que está piorando. Precisamos que eles acreditem que seu plano está funcionando. E então, no momento certo, revelaremos tudo de forma tão pública que não haverá como escaparem. Rodrigo quis recusar.
Quis correr até onde Isabela estava e abraçá-la. Quis chamar a polícia imediatamente. Mas a lógica, aquela mesma lógica fria que o tornara um empresário bem-sucedido, dizia que Jorge estava certo. Se agissem precipitadamente, Patrícia e Leonardo poderiam contratar os melhores advogados, alegar coação nas gravações, plantar dúvidas. Precisavam de algo irrefutável, algo que os destruísse completamente. Nos dias seguintes, Rodrigo se tornou um ator consumado. Fingia estar ainda mais doente. Recusava-se a comer o que Patrícia oferecia, alegando falta de apetite, mas comia em segredo com a ajuda de Jorge. Assinava documentos que Leonardo trazia, mas Jorge os fotografava antes, criando um registro de todas as fraudes. Era uma performance delicada e dolorosa. Patrícia e Leonardo não suspeitavam de nada. Na verdade, estavam eufóricos. Rodrigo parecia estar definhando rapidamente. Em questão de dias ou no máximo semanas, tudo estaria resolvido. Começaram a se descuidar, a falar mais abertamente sobre seus planos, a celebrar antecipadamente. Tudo era filmado, gravado, documentado. Marcelo Ferreira, enquanto isso, estava preparando a reportagem de sua carreira. Tinha todas as provas, todas as evidências, mas segurava a publicação, esperando o momento dramático que Jorge e Isabela haviam planejado. Ele estava em contato com autoridades, com promotores, garantindo que, quando tudo fosse revelado, haveria pessoas prontas para agir imediatamente. Uma semana depois, Jorge finalmente levou Rodrigo até a chácara onde Isabela estava. O encontro foi de uma intensidade emocional avassaladora. Pai e filha se abraçaram e choraram por longos minutos. Rodrigo acariciava o rosto da menina como se precisasse tocar para realmente acreditar que ela estava viva. Isabela, por sua vez, sentia-se completa pela primeira vez em meses. Estava finalmente segura nos braços de quem mais amava. Papai, me desculpe por não ter aparecido antes. Rodrigo balançou a cabeça veementemente. Você não tem nada pelo que se desculpar. Você foi mais corajosa do que qualquer adulto que conheço. Salvou a minha vida. Salvou a nossa família. A menina sorriu entre lágrimas. Agora vamos. Fazer eles pagarem pelo que fizeram, não é? Rodrigo assentiu, sua expressão endurecendo. Sim, vamos fazer exatamente isso. Jorge explicou os detalhes finais do plano. Em 3 dias, haveria uma reunião na empresa, um evento com investidores e imprensa, onde Leonardo apresentaria os novos rumos da companhia. Seria o momento perfeito. Rodrigo fingiria ter tido uma piora súbita um dia antes. Patrícia anunciaria seu falecimento e o velório seria marcado rapidamente. E então, durante o evento, quando Leonardo estivesse discursando como o novo presidente da empresa, Rodrigo e Isabela apareceriam. É teatral, é dramático, mas é exatamente o que precisamos, explicou Jorge. Rodrigo concordou, embora a ideia de fingir seu próprio falecimento fosse perturbadora. Mas era pela justiça. Era por Isabela. Era para garantir que Patrícia e Leonardo nunca pudessem machucar ninguém novamente. Os 3 dias seguintes foram de preparação intensa. Médicos de confiança foram consultados para criar documentos falsos, mas convincentes. O corpo que seria velado seria, na verdade, um manequim coberto, algo que passaria por um exame superficial, mas que não enganaria ninguém que olhasse de perto. Era arriscado, mas funcionaria pelo tempo necessário. Na noite marcada, Rodrigo encenou sua piora. Gritou de dor, caiu dramaticamente. Patrícia chamou uma ambulância, mas o médico comprado já estava a postos. Declarou o falecimento na própria casa, impedindo que o corpo fosse levado a um hospital real, onde a farsa seria descoberta. Patrícia chorou para os vizinhos e funcionários, mas quando estava sozinha com Leonardo, sorriu. Finalmente acabou. Finalmente somos livres. O velório foi marcado para o dia seguinte, um evento rápido e privado. O caixão permaneceria fechado, alegadamente porque Rodrigo havia pedido isso em um testamento que na verdade não existia. Patrícia e Leonardo representaram seus papéis perfeitamente. Choraram para as câmeras, receberam condolências, agiram como a família enlutada perfeita. Mas em uma chácara nos arredores da cidade,
Rodrigo Tavares estava muito vivo, sentado ao lado de sua filha, observando as notícias que reportavam seu falecimento. A raiva ainda fervia dentro dele, mas agora era uma raiva fria e calculada. Amanhã, o mundo inteiro saberia a verdade. Amanhã, Patrícia e Leonardo enfrentariam as consequências de suas ações. E amanhã, Isabela finalmente recuperaria sua vida. O auditório da Tavares Tech estava lotado. Jornalistas, investidores, parceiros de negócios e funcionários preenchiam cada assento disponível. Leonardo Tavares, impecavelmente vestido em um terno escuro, subia ao palco com uma expressão cuidadosamente moldada de tristeza, contida e determinação. Patrícia estava sentada na primeira fileira vestindo preto, um lenço nas mãos, representando o papel de viúva devastada com maestria. Leonardo começou seu discurso. É com o coração pesado que assumo oficialmente a presidência da Tavares Tech. Meu irmão Rodrigo Tavares foi não apenas meu parceiro de negócios, mas meu melhor amigo. Sua partida deixou um vazio impossível de preencher. Mas sei que ele gostaria que continuássemos, que levássemos sua visão adiante. A plateia murmurou condolências e apoio. Enquanto Leonardo continuava falando sobre os novos rumos da empresa, sobre investimentos planejados e parcerias futuras, nos bastidores algo extraordinário estava acontecendo. Rodrigo Tavares, muito vivo e cada vez mais forte, após semanas de recuperação, ajustava o terno que não usava há meses. Ao seu lado, Isabela estava nervosa, mas determinada. Jorge verificou o timing uma última vez. Está na hora. O plano era preciso como um relógio. Marcelo Ferreira, o jornalista, já havia alertado as autoridades. Policiais à paisana estavam estrategicamente posicionados no auditório, prontos para agir. Câmeras de televisão transmitiam o evento ao vivo. Era o cenário perfeito para uma revelação que chocaria o país inteiro. Leonardo estava chegando ao clímax de seu discurso e prometo honrar a memória de meu irmão e de sua filha Isabela, ambos perdidos tragicamente, construindo um futuro que eles teriam orgulho de ver. Foi nesse momento que as portas duplas do auditório se abriram violentamente. O som ecoou pelo espaço, fazendo todas as cabeças se virarem. O que aconteceu a seguir seria descrito por todos os presentes como algo saído de um filme. Rodrigo Tavares entrou caminhando firme e determinado, de mãos dadas com Isabela. O silêncio que tomou conta do auditório foi absoluto, quase palpável. Pessoas se levantaram de suas cadeiras incrédulas. Câmeras de televisão giraram freneticamente para capturar a cena impossível. Leonardo ficou paralisado no palco, seu rosto perdendo toda a cor, como se tivesse visto fantasmas. Patrícia, na primeira fileira, soltou um grito agudo. Não! Não, não, não! Ela se levantou cambaleando, seus olhos arregalados de terror puro. Leonardo tentou falar, sua boca se abrindo e fechando sem som, suas mãos tremendo visivelmente. A confusão no auditório era absoluta. Pessoas gritavam perguntas, outras choravam de emoção, outras simplesmente ficavam paralisadas, tentando processar o que estavam vendo. Rodrigo subiu ao palco com Isabela ao seu lado. Sua voz, quando falou, era firme e carregada de uma autoridade que não demonstrava há meses. Lamento interromper este evento, mas acho que todos merecem saber a verdade. A verdade sobre como eu e minha filha supostamente deixamos este mundo, e a verdade sobre as pessoas que vocês acreditavam estar de luto. Leonardo tentou se recuperar, tentou falar. Rodrigo, eu não entendo. Você estava... Nós pensamos... Rodrigo o cortou com um olhar gélido. Você pensou que havia vencido, Leonardo. Você e sua cúmplice, Patrícia, pensaram que poderiam me envenenar lentamente, fingir que minha filha havia perecido em um incêndio e ficar com tudo que construí. Mas subestimaram duas coisas. A coragem de uma menina de 8 anos e a lealdade de pessoas boas. A revelação caiu como uma bomba. Jornalistas começaram a gritar perguntas. Câmeras capturavam cada segundo. Patrícia tentou sair correndo, mas policiais à paisana a bloquearam. Leonardo olhou ao redor desesperadamente procurando uma saída, mas estava cercado. Rodrigo continuou.
Para aqueles que duvidam, temos provas, gravações de confissões completas, vídeos mostrando o envenenamento, documentação de fraudes financeiras. Tudo. Um telão gigante no palco ganhou vida, e começaram a ser exibidas as gravações. A voz de Patrícia admitindo o plano, Leonardo brindando ao sucesso da conspiração. Imagens de Patrícia pingando substâncias em bebidas, documentos mostrando transferências ilegais de ativos. A cada segundo, o caso contra eles se tornava mais irrefutável. A plateia assistia em choque crescente. Patrícia finalmente encontrou sua voz, mas era um guincho histérico. Isso é mentira. Ele está inventando tudo. Ele está louco de tanto sofrer. Mas suas palavras soavam vazias contra o peso das evidências. Leonardo tentou uma abordagem diferente. Rodrigo, podemos conversar sobre isso em particular. Tenho certeza de que há um mal-entendido. Rodrigo riu amargamente. Mal-entendido? Você tentou me assassinar. Sequestrou minha filha. Roubou minha empresa. Que parte disso é um mal-entendido? Os policiais se aproximaram, de Leonardo e Patrícia. Vocês estão presos por tentativa de homicídio, sequestro, fraude e conspiração. As algemas foram colocadas enquanto câmeras de televisão capturavam cada momento. Patrícia gritava histericamente, negando tudo, prometendo processar todos. Leonardo estava em silêncio, sua mente provavelmente tentando encontrar alguma saída legal, mas era inútil. As provas eram esmagadoras. A multidão do lado de fora do prédio, que havia se reunido ao ouvir as notícias, começou a aplaudir quando viram os dois sendo escoltados para as viaturas. Dentro do auditório, após o choque inicial, as pessoas começaram a se levantar, também aplaudindo. Rodrigo abraçou Isabela, erguendo-a nos braços. A menina estava chorando, mas eram lágrimas de alívio e vitória. Marcelo Ferreira subiu ao palco para fazer perguntas oficiais, mas Rodrigo pediu alguns minutos primeiro. Sua voz ecoou pelo auditório mais uma vez. Quero agradecer a todos que ajudaram a desmascarar essa conspiração, especialmente a Jorge, meu motorista e amigo leal que nunca duvidou. E mais importante, quero que o mundo saiba sobre a coragem extraordinária de minha filha. Isabela sobreviveu a um sequestro, coletou evidências e nunca desistiu de me salvar. Ela é a verdadeira heroína desta história. A plateia aplaudiu mais forte ainda. Isabela escondeu o rosto no ombro do pai, emocionada, mas também um pouco envergonhada com toda a atenção. Jorge subiu ao palco e foi abraçado por Rodrigo. Sem você, nada disso seria possível. Você é parte desta família agora. O motorista limpou as lágrimas discretamente, emocionado além das palavras. Nos dias seguintes, a história dominou todos os noticiários do país. Patrícia e Leonardo foram formalmente acusados e permaneceram presos enquanto aguardavam julgamento. Advogados tentaram alegar que as evidências eram inadmissíveis, mas a quantidade e qualidade das provas tornavam qualquer defesa praticamente impossível. A opinião pública estava completamente contra eles. Marcelo, o captor, o homem que manteve Isabela prisioneira, foi preso na Casa Azul. Sandra, a mulher que trazia comida, também foi detida. Ambos concordaram em testemunhar contra Patrícia e Leonardo em troca de sentenças reduzidas. Cada dia trazia novas revelações. Descobriram que Patrícia tinha histórico de golpes anteriores, casamentos com homens ricos que terminaram misteriosamente. Leonardo tinha dívidas de jogo enormes que o motivaram a trair o irmão. Rodrigo e Isabela, enquanto isso, começaram o longo processo de cura. A mansão foi completamente reformada. Todos os cômodos onde Patrícia havia estado foram redecorados, como se estivessem apagando qualquer traço de sua presença tóxica. Isabela voltou à escola, e embora inicialmente as outras crianças a tratassem como uma celebridade, ela aos poucos voltou a ter uma vida normal. As noites eram às vezes difíceis. Isabela tinha pesadelos sobre o cativeiro, sobre ver o pai sofrendo. Rodrigo contratou uma terapeuta especializada que ajudou a menina a processar o trauma. Ele mesmo também fazia terapia, trabalhando através da traição, da raiva e aprendendo a confiar novamente. Mas tinham um ao outro, e isso fazia toda a diferença.
Jorge foi promovido a gerente de segurança pessoal e se tornou praticamente um membro da família. Ana, Paula, a irmã de Marcelo, que abrigou Isabela, foi convidada para jantares regulares. Uma nova família estava sendo formada, não de sangue necessariamente, mas de lealdade e amor verdadeiros. 3 meses após a exposição pública, Rodrigo e Isabela fizeram uma última visita ao cemitério da Consolação. A lápide falsa que carregava o nome da menina ainda estava lá, mas não por muito tempo. Rodrigo havia contratado operários para removê-la. "Quero que vejamos isso acontecer juntos", ele disse. Isabela concordou. Quando a lápide foi cuidadosamente retirada e colocada em um caminhão para ser descartada, pai e filha ficaram lado a lado, assistindo. "É estranho ver meu próprio nome sendo levado embora", Isabela comentou. Rodrigo apertou sua mão. "Não é você que está sendo levada embora. É a mentira. É a escuridão. O que fica somos nós, juntos, vivos e livres." Isabela olhou para o céu nublado de São Paulo, respirou fundo e sorriu. "Você sabe o que eu aprendi com tudo isso, papai?" Rodrigo olhou para ela. "O que, minha filha?" "Que quando existe amor verdadeiro, nenhuma mentira é forte o suficiente para nos destruir. Você nunca desistiu de mim, mesmo achando que eu havia partido. E eu nunca desisti de você, mesmo quando tudo parecia impossível." Rodrigo sentiu os olhos marejarem. "Você tem apenas 8 anos, mas é mais sábia do que muitos adultos que conheci em toda a minha vida." Isabela deu de ombros com um sorriso travesso. "Tive bons professores. Você, Jorge, até aquela situação horrível me ensinou a ser forte." Eles caminharam de mãos dadas em direção à saída do cemitério, deixando para trás não apenas uma lápide falsa, mas um capítulo inteiro de dor e traição. O julgamento de Patrícia e Leonardo ocorreu 6 meses depois. Durou apenas 2 semanas, considerando a montanha de evidências. Ambos foram considerados culpados de todas as acusações. Patrícia recebeu 20 anos de prisão. Leonardo, por ser familiar direto e por ter traído a confiança de forma tão profunda, recebeu 25 anos. Marcelo e Sandra, que cooperaram, receberam sentenças de 5 anos cada. Quando a sentença foi lida, Rodrigo estava presente no tribunal com Isabela ao seu lado. Não sentiram alegria, apenas um senso de justiça sendo feita. Patrícia olhou para eles uma última vez, antes de ser levada, seus olhos cheios de ódio. Leonardo desviou o olhar envergonhado. Rodrigo não sentiu pena. Eles haviam feito suas escolhas e agora enfrentavam as consequências. A vida seguiu em frente. Rodrigo reestruturou completamente a empresa, implementando controles e balanços que impediriam que qualquer pessoa pudesse abusar do poder novamente. Criou uma fundação em nome de Isabela, dedicada a ajudar crianças vítimas de sequestro e abuso. A menina, quando crescesse, dirigiria a fundação se quisesse. Isabela, por sua vez, floresceu. Suas notas na escola eram excelentes, fez novas amigas e redescobriu o prazer em coisas simples como desenhar e brincar. Mas havia uma maturidade nela que não existia antes, uma compreensão profunda sobre a complexidade da natureza humana. Ela sabia que o mundo podia ser cruel, mas também aprendera que existiam pessoas boas dispostas a lutar pelo que é certo. Em uma noite tranquila, quase 1 ano após toda a aprovação, Rodrigo e Isabela estavam no jardim da mansão, observando as estrelas. Era um dos rituais que haviam criado, momentos de paz e conexão. "Papai, você acha que mamãe sabe de tudo o que aconteceu?" perguntou Isabela, referindo-se à mãe biológica que morava em outro estado. Rodrigo sorriu. "Tenho certeza que sim. Liguei para ela quando tudo foi revelado. Ela chorou de alívio ao saber que você estava bem. Quer falar com ela mais?" Isabela pensou por um momento. "Sim, acho que sim. Mas não quero sair daqui. Este é nosso lar agora. Nossa fortaleza." Rodrigo a abraçou. "E sempre será. Nada nunca mais vai nos separar." O céu estava claro e as estrelas brilhavam com uma intensidade rara para São Paulo. Isabela apontou para uma particularmente brilhante. "Vou fazer um pedido naquela estrela." Rodrigo sorriu. "Que pedido é esse?" A menina fechou os olhos brevemente, depois respondeu.
Pedi que todas as famílias possam ter a segunda chance que nós tivemos, que o amor sempre vença no final e que nunca esqueçamos o quão preciosa é cada momento juntos. Rodrigo sentiu o coração aquecer. Esse é o melhor pedido que alguém poderia fazer. E sabe de uma coisa? Acho que já se realizou, pelo menos para nós. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, simplesmente desfrutando da companhia um do outro, da paz que finalmente haviam conquistado, da certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, enfrentariam juntos. A história de Rodrigo e Isabela Tavares se tornou lendária. Virou notícia internacional, inspirou documentários e até foi base para uma minissérie. Mas para eles, não era sobre a fama ou a atenção. Era sobre terem sobrevivido ao pior que a humanidade podia oferecer e terem saído do outro lado, não apenas inteiros, mas mais fortes. Era sobre a prova viva de que a verdade, por mais dolorosa que seja o caminho para revelá-la, sempre prevalece. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, pai e filha escreveram o último capítulo de sua provação e o primeiro de uma nova vida. Uma vida construída sobre honestidade, amor verdadeiro e a certeza inabalável de que, enquanto tivessem um ao outro, poderiam enfrentar qualquer tempestade e sempre encontrar o caminho de volta para casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Isabela Tavares tenha tocado profundamente seus corações e mostrado a vocês o poder transformador do amor verdadeiro e da coragem. Esta narrativa nos ensina que mesmo nas situações mais sombrias, quando a traição vem daqueles em quem mais confiamos, ainda existe esperança e a possibilidade de um recomeço. Se esta história ressoou com vocês, convidamos você a se inscrever em nosso canal para não perder as próximas narrativas igualmente comoventes e impactantes que preparamos com tanto cuidado. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Que lição a história de Isabela deixou para você? Ou conte-nos sobre alguma situação em sua própria vida onde a verdade prevaleceu contra todas as probabilidades. Cada comentário, cada like e cada inscrição nos motiva a continuar trazendo histórias que celebram a resiliência do espírito humano e a força dos laços familiares verdadeiros. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram as complexidades da vida, do amor e da justiça. Não se esqueçam, enquanto houver amor e verdade, sempre haverá esperança para um novo começo. Nos vemos nos comentários e até a próxima história.